A nova edição do Missal Romano foi aprovada pelos bispos do Brasil durante a 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um trabalho de longos anos que tem como grande mudança a linguagem, que será mais atual. Para conhecer o novo Missal Romano aprovado pelo Episcopado Brasileiro, nós vamos conversar hoje com o bispo de Paranaguá, no Paraná, e presidente da Comissão para a Liturgia da CNBB, Dom Edmar Peron. Dom Edmar, muito obrigado pela sintonia. Boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Padre Wellington. Deus abençoe. E também um prazer poder participar novamente. A alegria é toda nossa. E também está conectado conosco o arcebispo de Belém, no Pará, Dom Alberto Taveira Correia. Bem-vindo, Dom Alberto, uma alegria recebê-lo aqui no Almanaque Católico. Muito obrigado, um abraço, Padre Wellington, um abraço, Dom Edmar. Bom, eu começo perguntando sobre a necessidade. Por que nós tivemos todo esse processo de uma tradução de um novo Missal Romano? E aí eu pergunto para os dois bispos que nos acompanham para que nos contextualizem essa realidade tanto da tradução e do trabalho que foi feito. Começando com o Dom Alberto, depois Dom Edmar, por favor. Foi feita uma edição do texto latino do Missal. Isso aqui se chama edição típica. E a Santa Sé determinou que todos os países e línguas, ou grupos de países, fizessem uma nova tradução, revendo aquela que tinha sido feita anteriormente. E é bom saber que as nossas línguas são línguas vivas. Então, o fato de fazer uma nova tradução, porque não há mudança no rito da missa, há acréscimos de textos que hoje estão incorporados ao novo Missal Romano, mas é uma nova tradução justamente para servir mais e melhor através da liturgia que nós celebramos. Então, esse é o grande objetivo. E, é claro, foi fruto de trabalho dos peritos que se encarregaram desta atividade e depois essa comissão, que hoje é coordenada por Dom Edmar, essa Comissão Episcopal de Textos Litúrgicos. Coube a nós fazer toda uma revisão da tradução. Algumas vezes nós tivemos que refazer muitas coisas das traduções oferecidas pelos próprios peritos. E depois o tempo foi passando, tivemos também um adiamento por causa desse tempo da pandemia, e agora chegamos, graças a Deus, a bons resultados na aprovação dos textos que nós, bispos, tínhamos revisto e proposto ao episcopado. Interessante, Dom Edmar. No Brasil, a gente ainda usa a segunda edição do Missal Romano, que foi publicado em latim em 1970 e traduzido em 91, né? Quais são as principais mudanças feitas nessa terceira nova edição? Então, Padre Wellington, nós estamos utilizando a tradução da segunda edição. A nossa edição atual, ela aqui chamamos de segunda edição. Então, como o Dom Alberto disse, ela precisou ser revista. Muitos textos e muitos elementos de orientação, de normativa litúrgica foram integrados, porque ao longo dos anos os papas e o próprio departamento de liturgia da Santa Sé foram corrigindo, foram acrescentando, e a nossa atual terceira edição, ela reuniu todos esses elementos novos, textos novos, como o Dom Alberto disse, e também normas novas. Textos novos compostos para os diversos santos, por exemplo, mas textos novos retomados do missal anterior ao Concílio Vaticano II, como são as orações sobre o povo para cada dia do tempo da Quaresma. Então, são textos novos que foram incluídos na atual edição, agora aprovada
pela Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, mas que deve ser levada a Roma para que receba de Roma a confirmação e, para alguns elementos, também o reconhecimento. É importante o que foi dito já, nós temos um missal para um grupo da língua portuguesa, que é o missal aprovado em Portugal e para os países da África de língua portuguesa. E esse é um missal próprio para aquelas comunidades, aquelas conferências. Nós estamos falando do missal, da sua versão portuguesa, para o Brasil. Então, imaginemos quanto trabalho foi preciso, porque a diversidade é muito grande no nosso país. E isso fez com que o trabalho fosse, muitas vezes, lento e retomado. Mas agora, com a graça de Deus e o empenho desta comissão, que ao longo dos anos foi fazendo o seu trabalho, fazia um bloco de traduções, oferecia à Assembleia dos Bispos, os bispos corrigiam, aprovavam, depois se traduzia um outro bloco, e assim até chegarmos este ano à votação de todo o missal para a sua versão portuguesa para o Brasil, para as comunidades do Brasil. Dom Alberto, quando nós falamos da linguagem que é utilizada na liturgia, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é apresentado, nós acreditamos que deve ajudar tanto quem diz como seu interlocutor a rezar. Essa nova versão da tradução do missal, por assim dizer, ela ajudará naquilo que os bispos avaliaram, naquilo que foi votado, o povo de Deus a compreender melhor o mistério celebrado em nosso país? Sem dúvida alguma. Eu queria retomar uma palavra que disse: a nossa língua é viva. Então, nós, quando trabalhamos nessa tradução, muitas vezes Dom Edmar dizia assim: Dom Alberto, leia agora para nós verificarmos a proclamabilidade, porque nós temos que ser fiéis ao latim, que é o texto original, temos que ser fiéis à língua portuguesa e precisamos encontrar a forma melhor para que esses textos sejam usados nas nossas liturgias. Então, tudo é em função da participação ativa, consciente e plena do povo de Deus. Nós temos esse objetivo, nós queremos chegar a que haja uma participação plena do povo de Deus na nossa liturgia. E, é claro, buscamos a linguagem adequada, as palavras, a fim de que o povo de Deus esteja por dentro de toda a celebração que nós realizamos. Nós temos um princípio de ser fiéis ao latim, ser fiéis à língua portuguesa, correção gramatical e também isso que chamamos proclamabilidade. Se nós observarmos, quando o atual missal já é assim, mas nesse novo, você vai ver que nós mudamos de uma linha para outra, nem sempre de acordo com a pontuação, porque é para facilitar. Quando a gente vai rezar uma oração na missa, significa que ali nós estamos dando um acento diferente, quando mudamos a linha. Então, tudo isso nós pensamos justamente para facilitar a participação e o envolvimento do povo na liturgia. Dom Edmar, quando nós falamos desse trabalho que demorou tanto tempo, nós observamos o cuidado e o zelo que a igreja tem para com a proclamação, as celebrações, a celebração do mistério da Santa Missa de modo objetivo. E aí eu pergunto sobre aquilo que vai ser colocado, por assim dizer, na impressão. Está também de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Isso também é observado nessa tradução? Muita coisa é observada na tradução entre o nosso missal para a versão brasileira e a versão portuguesa de Portugal. Sim, sim. Porque entra o acordo, mas para nós tem também aqueles outros elementos principais que são
nós devemos utilizar os mesmos textos para aquilo que é a narrativa da instituição da Eucaristia, que normalmente chamamos de consagração. Então, Portugal e as outras conferências tiveram já o missal editado e aprovado por Roma. Então, aqueles textos que eles usarão para a consagração serão os nossos, tais e quais. Roma aprovará igual. Então, se nós tivéssemos alguma diferença, deveríamos agora corrigir antes de mandar para Roma. Mas nós deixamos todas essas palavras da consagração como elas estão já no texto aprovado de Portugal. E depois é preciso ainda, além de manter o acordo ortográfico, as mesmas palavras para a consagração, é preciso manter fidelidade aos textos da participação do povo, que nós chamamos os diálogos, as respostas. Então, se agora o texto aprovado, como foi em Portugal, o texto aprovado foi: o Senhor esteja convosco, e a resposta da Assembleia é: Ele está no meio de nós. Também o nosso missal irá para Roma da mesma forma, porque se entende que uma pessoa que participará numa das comunidades do Brasil ou de Moçambique, ao participar da celebração eucarística, ela terá possibilidade de fazê-lo ativamente, porque ela sabe o que irá dizer ao ouvir: o Senhor esteja convosco. Ela responderá: Ele está no meio de nós. Então, me parece que nós temos esses 3 grandes compromissos de comunhão das duas versões do missal para o português. Dom Alberto, as respostas nas orações eucarísticas que estão no missal, elas continuam nessa nova tradução? Essa foi vamos dizer assim, uma conquista para o nosso missal. E vemos, por exemplo, o texto da oração eucarística quinta, que foi feita para o Congresso Eucarístico de Manaus, já foi feito com essas respostas, as aclamações. Todos poderão perceber que nós fizemos o possível para colocar aclamações que sejam iguais nas orações eucarísticas, exceto a quinta, que tem as próprias, ou aquelas das crianças. Então, nós fizemos o possível para praticamente unificar essas aclamações, porque facilita também a memória e a participação na oração. Lembrando que isso aqui não foi uma invenção só nossa. Nós temos orações eucarísticas para o Oriente Católico, que tem aclamações que acompanham a oração eucarística. Então, não foi uma coisa da nossa cabeça, não foi o Brasil que inventou. Nós temos precedentes na história litúrgica da Igreja Católica. Então, essas aclamações continuam, elas já estão no texto que estamos para enviar a Roma, mas tudo continua da mesma forma como estava até agora. Dom Edmar, quando nós falamos da língua portuguesa, é uma língua que traz muitos sinônimos e que tem muitos desdobramentos. Tanto é que exige muita atenção para ser aprendida na sua totalidade, naquilo que nós temos de riqueza na nossa linguagem. A motivação pela qual se demorou tanto nesse trabalho foi justamente por conta da exigência de não somente traduzir, mas também de se aprofundar o sentido das palavras no original do latim, para que elas pudessem, ao traduzir, elas pudessem se aproximar ainda mais do sentido do original latino para o português? Não sei se eu me fiz explicar. Sim, na verdade, Padre Wellington, aconteceram vários fatores para que o andamento do nosso missal fosse este de um longo tempo. Por quê? Em primeiro lugar, era preciso que cada parte traduzida não só levasse em consideração esses elementos de fidelidade ao latim, fidelidade à língua portuguesa,
fidelidade à oração, isto é, que fosse um texto rezado, que a gente pudesse rezar e não simplesmente ler. Nós temos que considerar que tudo isto passava ainda pelo crivo de cada Assembleia Geral. Então, também nas assembleias, aquilo que nós tínhamos, o tradutor tinha apresentado um texto. A CETEL poderia ter modificado o texto, porque é de sua competência. Mas muitas coisas, a própria Assembleia Geral modificou ainda aquilo que a CETEL, que é a Comissão para a Tradução dos Textos Litúrgicos, havia proposto. Isso me dá muita paz, porque o caminho foi longo, mas foi um caminho sério, de extrema dedicação de cada uma das equipes, porque com tantos anos, muitas equipes se sucederam, mas aquilo que me dá paz é porque, ao final, este livro, o Missal, tão esperado, é um livro de fé e, por isso, é um livro aprovado pela Igreja do Brasil, na pessoa dos bispos do Brasil. Não é o livro da Comissão de Liturgia, não é o livro da Comissão de Tradução dos Textos Litúrgicos, não é o livro dos tradutores, os peritos, é o livro da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Nós fizemos um grande esforço de fidelidade, uma paixão pelo que nós fizemos. Isso eu posso testemunhar que havia em cada um de nós, nas nossas 73 reuniões deste período de pandemia pelo qual passamos. Paixão. Ninguém apareceu emburrado de cara feia para uma destas reuniões, porque tinha amor naquilo que fazia. Então eu acredito, o resultado é sim de preocupação para que os textos sejam mais próximos da compreensão do nosso povo. É claro, se você me permite, Padre Wellington, é importante que a gente reconheça que é preciso depois tomar o livro nas mãos e fazer a passagem do livro, o missal, para a liturgia, para a celebração eucarística. E então é preciso, sim, que os ministros ordenados, nós, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os demais ministros, o povo fiel, olhe os textos, medite estes textos, coloque estes textos no coração como fonte de vida espiritual, porque senão nós teremos um novo livro, mas que não renovará a vida espiritual das nossas comunidades. Dom Alberto, com certeza um trabalho fruto também desse movimento do Espírito que conduz a Igreja, né? Todas essas comissões que se revezaram, que buscaram se doar para dar uma resposta a essa necessidade da Igreja. E agora, depois dessa aprovação na Assembleia Geral dos Bispos, aqui no Brasil, quais passos deverão ser dados para que o missal seja impresso e entregue às comunidades? Da parte das edições CNBB, praticamente está tudo pronto. Então, o que nós fizemos? As observações, eventuais correções feitas a partir desta última assembleia presencial da CNBB, então isso a gente incorpora nesse texto. E aí devemos mandar para a confirmação, reconhecimento de Roma. Então, a última palavra cabe exatamente ao dicastério para o culto divino em Roma. Assim que eles disserem, está confirmado, então eu vou até exagerar uma coisa. Nós teríamos condição de colocar as máquinas rodando no dia seguinte. Entendi. Não é? Porque está tudo preparado, né? Diagramado, tudo direitinho, está tudo pronto, certo? Agora, se vier alguma correção, nós temos tempo de colocar essa correção ali e imprimir. Eu vou fazer o meu cálculo, né? Eu não estou adivinhando nada. Eu espero que lá pela Páscoa do ano que vem a gente tenha o texto publicado. Se chegar antes, melhor ainda, né, Dom Edmar?
não é? Claro, sempre será um grande presente para a Igreja do Brasil. Ainda mais agora que estamos às portas de viver o aniversário do Concílio, no próximo mês de outubro. Acredito que nós, como igreja no nosso querido Brasil, estamos ansiando por esse presente. E desde já eu quero agradecer aos nossos bispos, aos nossos pastores, agradecer também ao trabalho de todas essas comissões que se revezaram, que se debruçaram diante desse importante trabalho, um trabalho árduo, um trabalho que não tem aquela divulgação daquilo que nós chamamos do ponto de vista da publicidade, né? Da publicização desse trabalho. É um trabalho quase bem próximo como o trabalho de São Jerônimo, como o que hoje nós estamos celebrando na memória da igreja. É um trabalho que tem toda uma importância, mas que não tem aquela publicidade que outros trabalhos também importantes têm. Desde já, muito obrigado, Dom Edmar. Forte abraço, sua bênção. Deus abençoe. Boa continuação do programa, Padre Wellington. Dom Alberto Taveira, muito obrigado pela oportunidade e pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Sua Deus bênção. abençoe a vocês. Amém.